Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos dar uma olhada aqui nas informações, notícias do Tricolor. Eduardo Afonso trazendo notícias. São Paulo que se representa amanhã, começando os trabalhos para a sequência dos próximos jogos. Semana que vem tem Copa do Brasil. Um trecho também aqui da Band Esportes, aproveitar e já deixar os créditos aqui a ESPN Brasil e também Band Esportes. Mas agora, sem enrolação, bora para o vídeo, galera. A gente segue passando pelos grandes clubes do Brasil e de São Paulo, com muitos que estão voltando ao trabalho, não é, Mari? Depois de alguns dias, então, de folga. Começamos pelo São Paulo. Edu Afonso, São Paulo já está de volta, já está treinando. O que você traz pra gente? Tudo bem, Mari, Bruno? Um abraço aos comentaristas ao Fã de Esportes. Por enquanto, não. Amanhã, reapresentação à tarde. Foi uma folga bem extensa, 3 dias e meio. No CT, estão vindo jogadores que estão em tratamento médico. Casos do Patrick Lanza, do Ferreirinha, do Pablo Maia e do Alisson, e aqueles que estão também em recuperação física. Ontem mesmo aqui na porta eu conversei com o Igor Vinícius e ele disse que essa transição física está no fim e ele espera já ser relacionado para o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o próximo do São Paulo, quinta-feira que vem em Belo Horizonte contra o Galo, quando a situação não é das melhores. O São Paulo precisa reverter a desvantagem do Morumbis para tentar chegar à semifinal e continuar na briga pelo bicampeonato da competição. Dos novos contratados, o Jamal Lewis está defendendo a seleção da Irlanda do Norte na data FIFA, só chega na semana que vem, e o Santiago Longo está treinando aqui no CT e será integrado ao grupo amanhã na reapresentação do elenco. Tem outros 3 jogadores, Lucas Moura, Ferrarese e Bobadilha, que também estão em suas respectivas seleções nesta data FIFA. Importante frisar do São Paulo é a questão disciplinar, e são 3 notícias. O Casares esteve ontem no Rio de Janeiro, o presidente do clube, Júlio Casares. Era uma visita pessoal ao Rio de Janeiro, um compromisso pessoal, mas aproveitou e teve uma reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O tema, arbitragem, principalmente o jogo do final de semana contra o Fluminense. A informação que eu tenho é que o São Paulo continua apenas no quesito reclamação, sem pensar em pedir a abertura aí de um processo para anulação do jogo por erro de direito da arbitragem. Ainda no quesito disciplinar, o Zubeldia acabou sendo absolvido da expulsão contra o Atlético Paranaense. Ele recebeu 2 cartões amarelos no jogo na Arena do Furacão. Cumpriu suspensão normalmente pela expulsão, mas foi absolvido, então terá condições de trabalhar no banco de reservas contra o Cruzeiro quando o Campeonato Brasileiro retornar no outro final de semana. E por último, olho no julgamento do STJD desta sexta-feira. 3 jogadores do São Paulo envolvidos na briga do Choque Rei, naquelas confusões, tanto durante o jogo como no final da partida, serão julgados. Rodrigo Nestor e Sabino por agressões podem pegar de 4 a 12 partidas. O Sabino contra um profissional do Palmeiras, o fotógrafo Fernando Galupo. E o Nestor numa briga com o Zé Rafael. E o Luciano, que tomou 2 cartões amarelos, chutou a bandeirinha, depois tomou um cartão amarelo por falta. Um artigo bem mais leve, se pegar, pega no máximo um jogo já cumprido. Então, olho no STJD, que pode ser importante para a definição do São Paulo quando retornar ao Campeonato Brasileiro. Para essa sequência da temporada. Boa, Edu. Jamal Lewis, o lateral contratado pelo São Paulo. Calma, gente, nem jogou, estão falando tá mal Lewis, não é isso. Joga deixa mal ele Lewis, jogar. Recordista dos 100 metros Deixa ele jogar. Hoje eu vi uma notícia que o Liverpool queria contratar ele. Não sei se é verdade, mas... ele chega para ser titular, você acha? Não, né, Arnaldo? Não. Agora, essa pergunta é importante porque o São Paulo vai precisar de um lateral esquerdo titular pro ano que vem. No máximo, ele vai ficar com o Wellington até dezembro, né? O Wellington já tem o pré-contrato na Premier League, inclusive, e vai jogar até dezembro no São Paulo só. O Jamal Lewis o São Paulo tentou contratar primeiro o Alexandre, que seria um lateral para ser titular. Aí o Flamengo ofereceu $1.800.000, 800 mil reais, desculpa, $1.800.000 de salário, que é um salário maior que o do Lucas. O São Paulo foi até, olha, o Flamengo está oferecendo um salário tal para o Alexandre. São Paulo não tinha grana. Aí foi atrás do Mário Rui, lateral português, estava saindo do Napoli. O Mário Rui tinha mais 1 ano de contrato e queria receber o que ainda teria para receber para o Napoli para rescindir. O São Paulo tinha oferecido 2 anos de contrato. São Paulo, ou você se acerta, não vou pagar a sua rescisão com o Napoli. Não deu certo. Aí foi atrás, essa era a mais ousada. Aí o São Paulo foi pro
logo depois da lesão do Patrick, foi pro tudo ou nada. Foi tentar contratar o lateral titular da seleção brasileira. Isso acho que pouca gente sabe, o Wendel. Numa operação que envolvia também, talvez, a cessão do Moreira. Para quem não sabe, o Moreira tem nacionalidade portuguesa, ele joga na seleção de base de Portugal. O Porto tem interesse, alguns clubes têm interesse, ele já joga na seleção de base de Portugal. Às vezes ele é cedido na data FIFA também, para a seleção sub-20. E aí o São Paulo estava disposto a fazer uma coisa, ia fazer que nem o Flamengo, ia rasgar o orçamento. Contratar o Wendel em definitivo, pagando sei lá quanto pelos direitos federativos, coisa que o São Paulo não fez nessa temporada toda, porque não tem esse dinheiro, a não ser que rasgue o orçamento e comprometa receitas futuras. Isso estava quase passando pela goela do presidente Júlio Casares, que está nessa cruzada de arrecadar fundo para amortizar as dívidas de curto prazo e não colocar o clube a perigo. Era uma situação, a pressão do departamento de futebol, não tem lateral. E aí, esse negócio, a proposta foi apresentada, o Wendel, no final das contas, preferiu ficar em Portugal, ficar na Europa, e não foi feito. Aí, nas últimas 72 horas, foi o que acontece por isso que eu falo, na janela gorda da CBF dessa temporada, ficou ainda a raspa do tacho do mercado europeu. Quem não se encaixou lá. E aí o São Paulo começou a... Quem se encaixou, né? E aí foi sugerido o nome do Jamal Lewis, que estava no Newcastle, era o terceiro lateral do Newcastle. Que é um jogador, o Newcastle, que é o time que eu acompanho, lamentavelmente é um time que tem uma massa de torcedores maravilhosos, mas não ganha de ninguém, virou novo rico, né? Contratou vários jogadores importantes. Um, aliás, foi afastado por escândalo de apostas, o Tonali está voltando agora, né? Quando você fala, a gente vai pondo aí os times que ele já jogou. Pode falar. Jogou falar. Em poucos clubes, na verdade. No Newcastle mesmo, que é o detentor do passe, foi o que ele menos jogou, né? Tá vendo? 36 jogos, né? Que é o detentor dos direitos dele. Ele foi indicado pelo scout numa faixa de jogador que atenderia às necessidades do São Paulo para a posição. Um jogador que pode fazer um pouco do trabalho que o Caio Paulista fazia. Ele tem mais ou menos a mesma altura, a característica do apoio em diagonal, a passada larga e tal, coisa que o São Paulo tinha com o Wellington e Caio, e agora só tem o Wellington. Então, ao analisar tudo isso, as características do jogador, o São Paulo optou por fazer esse negócio, por empréstimo com opção de compra. 2.800.000 euros se ele for comprado daqui a um ano, né? Aí tem toda a questão, né? Tudo bem, chegou aqui, quem não viu as entrevistas, assista, porque tem até as legendas, né, na TV São Paulo, porque ele fala inglês, mas ele é um sujeito simpático, extrovertido, falou bastante, falou coisas da história do São Paulo, ele veio informado, né? Veio... Simpático, né? Gostei. Então. Gostei, vai dar Só certo. que ele já foi para Irlanda, né? Para atender a data FIFA. Tem isso, né? O São Paulo, aliás, foi o clube brasileiro que mais cedeu jogador na data FIFA, sabia? É isso. Não era sempre o Flamengo fazer isso? Não sabia, não. Essa data FIFA foi o que mais cedeu. Então. Pode tudo bem. Claro que tá contando, o Jackson Mendes está contando. É o cara que tá lá fazendo serviço administrativo. Tá, mas o Lucas tá, o Arboleda tá. Administrativo. Não, ele tá lá. Não, mas acho que o Jackson Mendes é uma conversa boa para falar do outro reforço. Dá para explicar. Do Santilongo, o volante que veio do Belgrano da Argentina. Tem a ver com o Jackson Mendes. E aí, analisaram tal. Era uma contratação acessível. O Newcastle facilitou no empréstimo. E o São Paulo fez essa aquisição, né? Tem 26 anos e tudo mais. Vem para ser titular, né, Tironi? Imagina que o cara vai voltar da Europa, o São Paulo vai estar em campo, né? Vai estar em Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro. Até esse cara se adaptar, poder ser uma opção e tal, demora um certo tempo. Acho que ele vai, sei lá, se fizer uma ou outra partida, o titular vai continuar sendo o Wellington. Ele não vai ser substituído. Mas ele joga. Dá para revezar, né? Sim. Ele joga no brasileiro e enquanto tiver na Liberta e tal, né? Dá pra... Mas ele bate com as duas pernas, né? Sim, ele esse eu falei aqui, até curioso. Uma de cada vez. E não cai, né? Uma de cada vez. Ele é ambidestro, né? Um jogador que utiliza tanto a perna direita quanto a perna esquerda. Ele pode ser utilizado... Desculpa. Não, vai lá. Ele pode ser utilizado numa segunda linha. Pode. Fazendo o Wellington passando
pelo lado e ele por Os dentro. dois ainda. A característica que o afastou do Newcastle nessa temporada, o técnico do Newcastle o Newcastle tem o Bruno Guimarães, o Joelinton, tem o Isaac, que é jogador sueco, o Gordon, que é jogador da seleção inglesa. Isso é tem uma turma grande. Gordon. O técnico do Newcastle, ele gosta de jogar com linha de 4 lateral defensor. Então a característica que mais distingue o Jamal Lewis, que é o apoio ao ataque, no Newcastle ele não ia jogar. Né? Porque muitas vezes o técnico do Newcastle coloca um zagueiro alto, que é o Burn, canhoto, de lateral esquerdo. Irlanda e quem? Vamos ficar de olho nesse jogo. Né? Irlanda, será que ele vai jogar? Eu até sabia, são dois, mas estão jogos meio... Estão contra adversários europeus, mas eu não sei se é Romênia ou outro. Seria legal de assistir, hein? Não sei se alguém transmitir, mas é uma questão. Na Irlanda do Norte ele joga, não tem muito jogador na Irlanda do Norte. Então, mas é essa a situação, né, Tironi? Eu acho que, como o Vessone falou, talvez ele seja utilizado quando tiver condição em algumas partidas do Brasileiro. É diferente do segundo reforço, que já pode jogar. O Wendel, só fiquei com uma dúvida, desculpa. A dúvida é, o presidente topou o jogador que não topou no final, né? Então, eu acho que o presidente seria dobrado no final das contas. Certo. Mas no final das contas não rolou e o São Paulo não investiu em direito federativo. Agora, tem um detalhe. Se esses caras forem bem e o São Paulo ganhar a Libertadores, você vai estar no meio do Mundial tendo que renovar contrato, antecipar a renovação. Os quatro jogadores contratados foram contratados com empréstimo até o meio do ano que vem. Mas Bota de novo a tela ali do Jamal Lewis. Eu não falei dos outros clubes, né? Esqueci. Vamos falar já. Bota aí, ó lá. Em 2017 a 20 ele jogou no Norwich, foram 100 jogos. Depois no Newcastle, 20 a 23, jogou 36 jogos. E no Watford jogou de 23 a 24 temporada, jogou 38 jogos, tem 26 anos, 174 partidas, 2 gols marcados e tem 7 assistências, o Jamal Lewis. No Norwich ele se revelou, até jogou um pouquinho com o Gabriel Sara, o jogador do São Paulo que foi vendido para o Norwich lá atrás. E aí ele chama a atenção do Newcastle, que o contrata, mas utiliza pouco. O ano passado ele jogou a temporada toda no Watford, jogou praticamente todos os jogos, né, 38 na segunda divisão inglesa. Fez uma boa temporada na segunda divisão inglesa. O Watford não subiu, então não tinha dinheiro para contratá-lo em definitivo. O Newcastle optou por emprestá-lo para um outro centro. O Watford, que é o time do Elton John, viu? Exatamente. Ele me parece o caso de juízo. O que estava acontecendo era, como o Wellington jogava todos e se machucava, era sorte. Agora a diretoria está com era mais sorte do que juízo. E agora deu um pouquinho de juízo. Ó, reveza, respira o Wellington, joga um pouco, sai um pouco, deixa, ele vai jogar. Você tem um cara... Você pode controlar a minutagem sem tirar o Wellington do time. Chegou lá 15 minutos do segundo tempo. O Patrick vai voltar quando? Talvez só volte ano que vem. Fraturou a clavícula. Né? Então, e assim, o Zubir Dias estava utilizando o Patrick. Estava, exatamente. Na minutagem do Wellington. Estava utilizando o Patrick no time B, no Brasileiro. Só que o São Paulo ficou sem o lateral reserva, inclusive, né? Bom, Mas é aquilo que a gente falou no início. No ano que vem, tem o Jamal Lewis emprestado por 6 meses e nenhum outro lateral. Talvez a recuperação do Patrick. O São Paulo vai ter que contratar de novo ano que vem. Lateral esquerdo. Outro reforço. O cara foi embora no meio do ano. 2. O outro reforço do São Paulo é o Santiago Longo. E a gente vai mostrar a tela com os números dele também. 30 jogos em 2024. 2.247 minutos em campo, 80% do passe certos e 3 desarmes para o jogo. Não é pouco para um volante? Dependendo do... Mas assim, o Santiago Longo é uma coisa bem diferente, né? Olha, ele não participou de nenhum gol na temporada, mas tudo bem, não é a dele, né? Então, vamos lá dar a característica dele, né? Ele foi contratado sobretudo porque as características... hoje o Massini falou um pouco sobre isso, até falou de uma forma detalhada, interessante, que é o scout, né? O scout você vê lá a idade, tal, histórico e tal, mas vê os vídeos e vê as distâncias percorridas, quantos piques o cara dá, se ele joga com a bola no pé, se ele vai... Se ele usa brinco, não usa... Se ele usa brinco, não... E o Santi Longo, ele é um jogador que foi... Se eu falei que o Jamal Lewis tinha alguma coisa do Caio Paulista, uma característica que o elenco não tem mais... O Santi Longo tem as características do Pablo Maia. É um primeiro volante com mobilidade. É mais um pintado do que um... Não é o segundo. Não é o Marcos Antônio, não é o Bobadilha. Ele é um primeiro. O São Paulo só tem o Luiz Gustavo. Né?
Só tem o Luiz Gustavo jogando todos. Enquanto o Fluminense ele quase afogou. Na teoria... Tentou outros jogadores. Ok, mas... Cara, tentou, não deu. Tá dentro da realidade do clube e contratou certo. Posso falar um negócio pra vocês? Vocês vão gostar dele. Do Santiago Longo? O Santiago Longo ele só jogou no Belgrano na vida dele. Tá encarando... Imagina, o cara só joga num clube da Argentina desde que era menino. Tá encarando isso como uma... Pô, para o cara é um baita de um desafio, né? Vinha jogando, teve pela promessa de negociação, o Vesson até falou com isso, da diretoria do Belgrano lá atrás, teve um litígio com a direção, uma desavença. Quando o Belgrano é eliminado pelo Atlético Paranaense, o Belgrano resolve negociar vários jogadores. Um dos principais, ou o principal, foi negociado com o Boca Juniors. E o Santiago Longo foi negociado com o São Paulo no mesmo modelo, né? Empréstimo com opção de compra no ano seguinte. Esse não foi para a data FIFA, está treinando no CT. Ele pode até não contra o Atlético, porque eles não estão inscritos na Copa do Brasil, né? Ainda. Mas ele pode jogar contra o Internacional, contra o Cruzeiro, no jogo seguinte, pode ser utilizado contra o Cruzeiro. Uma coisa que mudou, não pode Copa do Brasil entre as fases, entre os jogos. Um jogo e outro. Mudou. Na mesma fase, né? Porque o Lucas, por exemplo, joga para o segundo jogo. Isso não pode mais. Se o Lucas chega agora, ele não jogaria o segundo contra o Corinthians. Mudou, o regulamento está claro lá, só na próxima fase. Mas também, aí vou chegar lá no Jackson Mendes, que foi convocado pela seleção equatoriana. Muito dessa insistência por um primeiro volante com essa característica foi porque o Zubeldia não quer usar o Jackson Mendes, assim como o Dorival não quis usar o Jackson Mendes. Claro que o Jackson Mendes e o Pablo Maia diferem bastante, mas o Jackson Mendes é um primeiro volante. E os caras não querem utilizar. Isso é um mistério, né? Isso é um mistério, né? A gente acabou de falar, porque o Equador é bom, porque vai dar trabalho pro Brasil. O cara vai pra seleção, o cara é convocado. Ele foi titular na Copa do Mundo, né? Tava na Copa do Mundo. Titular. Jogou com o Depay. Ontem você falou aqui sobre o fim do contrato do Abel, ele mesmo falou, acaba em 25 e tudo mais. E você tem algo a dizer? Não, sobre isso? Não, você não falou que tem uma sim, o Palmeiras não vai... Tá aí, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, o pessoal falando sobre o São Paulo. O Arnaldo trazendo aí informações sobre o Jamal e também o Santiago, 2 reforços do São Paulo. Reforços de última hora que o São Paulo contratou aí no encerramento dessa janela. E agora vai com esse elenco aí, né, com esses jogadores para a sequência dos próximos jogos. Semana que vem já tem partida importante, Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O São Paulo perdeu o primeiro jogo no Morumbi e agora vai em busca de reverter esse resultado do jogo no Morumbi, né? Um resultado totalmente irreversível, 1-0 dá para o São Paulo, né? Desculpa, reverter esse resultado. Não é uma tarefa fácil, o Galo é forte jogando na sua casa, ainda não sei se vai ser na Arena MRV ou no Mineirão. A Arena MRV, o gramado é muito ruim, mas que está passando por um tratamento, vamos aguardar. E o São Paulo, após essa pausa, né, para a data FIFA, vai jogar essa decisão contra o Atlético Mineiro na próxima semana. Jogo importante, depois tem Brasileiro na sequência, Libertadores, o São Paulo está vivo nas 3 competições, calendário bem apertado aí, muitos jogos. Libertadores faz a primeira partida fora de casa lá no Newton Santos, decide a vaga no Morumbi. Vamos aguardar na sequência, o Zubeldia vai aproveitar esses dias aí sem jogos para preparar o time. É importante também, né, alguns jogadores descansar. O Lucas foi convocado para a seleção, o sonho do Lucas, né, de retornar, que foi concretizado, voltou à seleção brasileira. O Lucas, grande jogador, né, merece, né, essa vaga na seleção. E o São Paulo se reapresenta amanhã, né? Informação do Eduardo Afonso. São Paulo se reapresenta amanhã para começar os trabalhos para a sequência dos próximos jogos. A seleção do Jabal Luiz joga amanhã, né? Se não me engano, a Irlanda do Norte joga contra Luxemburgo. O torcedor do São Paulo agora vai querer assistir, né, esse jogo aí para ver o Jamal jogando, né? Novo reforço do São Paulo. Vamos aguardar. Deixe sua opinião aqui nos comentários, torcedor tricolor. Deixa aquele like para estar fortalecendo.
confere aí se você já é inscrito aqui no canal. Se já é inscrito, muito obrigado a você que está por aqui todos os dias assistindo os vídeos do canal. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.